Muito bem, senhoras e senhores, que alegria, que satisfação. Estamos aqui para mais uma saborosa colherada do mingau da aprovação. Os nossos bordões aqui, disciplina, liberdade, fazer o que precisa ser feito independente de vontade, de inspiração. Treino duro, jogo fácil. Vamos treinar duro aqui para abrir a prova lá e a gente dar um show na hora da prova. Não apertar o botãozinho das autossabotagem, né? Você tá ali tranquilo, tá concentrado, daí aquele amigo, aquela amiga, né? Ai, eu preciso conversar, não tô boa hoje. É que eu tô estudando, vamos, eu mereço. E aperta o botão da autossabotagem, né? Não me faça uma coisa dessas, não temos tempo a perder. Vocês não vão ser aquela pessoa que sai da prova e vai no gabarito, que já começa a rodar ali, aquele gabaritozinho, você fala, gente, eu tô com 39, gente. Não vai acontecer com ninguém aqui, que é aquele última meia horinha que você estudar e falar, hoje eu mereço descansar, né? Ó, não me faça uma coisa dessa, é hora de jogar duro, ninguém aqui tem tempo a perder. A única coisa que a gente não recupera na vida é o tempo, então vamos jogar duro, gente, vamos jogar duro. Nós vamos começar aqui falando do desagravo, já ouviram falar do desagravo? Ele se encontra no regulamento geral. Você que acha que o regulamento geral não existe? Ele não existe. Ele existe, ele está aqui, ó. E é ele que fala do desagravo no artigo... Cadê o artigo do desagravo? Tcharam! Do desagravo público. Artigo 18 e 19. Então eu gosto de colocar assim, artigo 18 e seguintes, né? Desagravo. Vamos aprender logo o que é o desagravo? Artigo 18 e seguintes, de quem? Do regulamento geral que você acha que não existe, né? Como hoje é segunda-feira, não sei que dia que você vai assistir a aula, hoje o dia está perfeito para ir no serviço de algum amigo, alguma amiga e falar, eu preciso imprimir uns negocinhos, tem problema? Não, imprime aí. Você né? Imprime o regulamento geral, Código de Ética e Disciplina de 2015 e o estatuto atualizado, hein? Para ter no papel isso para você riscar e rabiscar. O desagravo público, a primeira reflexão que a gente faz para vocês nunca errarem alguma questão sobre isso. Ele é um instrumento de defesa do advogado ou da advocacia? Da advocacia. Se ele é um instrumento de defesa da advocacia, você vai entender que independe da anuência do ofendido, que não é ele que a gente está protegendo, é a advocacia toda. Então, independe da anuência. Não adianta ele querer ou não querer. Não é ele que é o endereçário do desagravo, é a advocacia toda. Então, imagine que a gente está numa audiência, isso é só hipotético, né? E o magistrado não é o parente de ninguém, aqui nem de ninguém de casa, são os outros. Fala assim, ô doutor, o advogado, ô cabeça de mamão? Como é que é, excelência? Cabeça de mamão? Você mesmo, hein, boca de burro? Gente, o que é isso? Excelência do céu, por que você está fazendo isso? Cala a boca, boca de burro, vamos continuar a audiência aqui. E aí acaba a audiência e uma pessoa... O senhor vai pedir um desagravo na OAB? Eu vou testemunhar em seu favor. Eu vi que foi falado que o senhor é um cabeça de mamão pela autoridade judicial. Ele, não, deixe para lá. Eu vou mexer com o juiz, rapaz. Você acha que eu tenho tempo para perder? Deixa para lá. Mas o senhor não pode deixar para lá. Não vou deixar para lá sim. E aí a pessoa que viu, uma pessoa qualquer, não é nem estagiário, nada, uma pessoa que estava lá sentado, vai até a OAB e requer um desagravo, porque no dia tal, a hora tal, o juiz tal chamou o advogado tal de cabeça de mamão e boca de burro e assinou e ainda juntaram lá a gravação da audiência. Pode? Uma pessoa qualquer? E o cara mesmo falou, não quero, eu sou cabeça de mamão mesmo. Rapaz do céu, não pode fazer isso com o advogado. Vocês perceberam que não é um instrumento de defesa dele, é um instrumento de defesa da advocacia. Pergunto de novo, pode qualquer pessoa que tenha se deparado com uma cena em que estão vilipendiando um advogado ir lá independente da anuência do ofendido? Claro que sim. Quando a gente entende isso, já fica louco de fácil. Independe da anuência do ofendido, ou seja, qualquer
pessoa pode requerer o desagravo. Qualquer pessoa. Só que esse advogado, que vai ser analisada essa situação, ele tem que estar necessariamente advogando. Se for um ato da vida dele, não vai ter desagravo. Ele necessariamente tem que estar advogando. Imaginem que um advogado foi no jogo de futebol, não vou falar nome de clubes aqui, não seria indelicado, né? E um time acaba por perder, etc e tal, e aí tem um promotor de justiça e um advogado ali. E o promotor de justiça chega para o advogado e fala: aê, seu cabeça de mamão, né? É desse jeito mesmo, né? Um é um time diferente do outro. E o advogado fala: é? O senhor promotor de justiça vem chamar o advogado de cabeça de mamão? Vou requerer um desagravo. Pega a testemunha, chega na OAB, eu estava lá no jogo, sou advogado, todo mundo sabe na comunidade que eu sou advogado, e o promotor me chama de cabeça de mamão na frente dos outros. Eu quero justiça! Eu quero um desagravo. Estava advogando? Vai ter desagravo? Não. Já caiu em questão de exame faz bastante tempo que numa briga entre marido e mulher, ambos advogados, numa briga conjugal na residência, um ofendeu o outro e os dois foram lá na OAB, um requerendo desagravo para o outro. Eu quero um desagravo porque ela me xingou. E ela falou: não é ele que me xingou, quero um desagravo, sou advogado, ele também é preciso de um desagravo. Quero que a minha honra seja restabelecida aqui pela OAB. Vai ter desagravo entre dois advogados, um caso, num ambiente residencial? Vai ter? Não vai ter. Vejam como é simples. E o que é o desagravo, afinal de contas? Nada mais é o pedido do desagravo. O conselho ou a subseção, depende de onde aconteceu, vai analisar se estava advogando ou não, se houve ofensa ou não, e aí a OAB agenda uma data e dá ampla publicidade, para quê? Para que os advogados compareçam numa sessão pública. E aí vai bastante gente, normalmente, eu já fui, que é gostoso de, a gente chega lá, ninguém larga a mão de ninguém aí. E aí o presidente lê a nota. Os advogados não vão aceitar que um perito distrate um advogado, como aconteceu aqui no INSS, estou dando exemplos didáticos, e a gente não vai aceitar isso. O perito Lorivalzinho, que não permitiu a entrada do advogado que queria exercer seu trabalho com dignidade. Senhores peritos, a OAB não vai se curvar a isso. E nós... Acabou, obrigado. E cada um vai embora. É isso. É uma nota pública que é dado ampla publicidade, portal da OAB, tal, roda o WhatsApp dos advogados, e aí tem essa sessão pública e acabou. É isso. Né? O que perguntam por vezes? O desagravo. É necessário que quem tenha feito a ofensa, é necessário que ele fale? Normalmente a OAB pergunta: o senhor tem 15 dias para se manifestar, ou 10 dias para se manifestar, normalmente 15 dias. E aí a pessoa fala: olha, na verdade eu peço desculpa, ou não foi bem assim, ou na verdade o advogado me xingou primeiro. Mas esse pedido de esclarecimento, ele é obrigatório para sair o desagravo? Não é obrigatório. Depende da gravidade da situação. Às vezes a situação é tão grave, uma coisa foi filmada, aparece no Fantástico lá, o cara xingando o advogado no júri, cai, joga uma pedra no advogado. Fala: pô, isso aqui eu não vou esperar a pessoa responder se isso aqui para nós está tão claro e é tão urgente que nós vamos fazer o advogado, o desagravo, independe da resposta ou do esclarecimento por parte do agressor. Independe, tá? Independe. Não é necessário, não é um requisito para sair o desagravo que o agressor, em tese, né, tenha respondido. E aí, para fechar isso aqui, o desagravo não pode demorar muito, sabe, gente? Ele tem que ser meio que no calor dos fatos. Ó, estamos fazendo um desagravo aqui do negócio que aconteceu 2 anos atrás. Vai lavar essa cara, nem quero mais desagravo. É por essas razões que lá no Regulamento Geral tem 2 prazos.
no máximo 60 dias para que o conselho aprecie, e no máximo, se foi deferido, não é para pôr na gaveta, tem 30 dias para realizar, para promover o desagravo. Tá bom? 60 dias, ou seja, 2 meses no máximo para analisar. Então o cara distribui, protocola, a gente distribui para uns conselheiros aqui seccionais ou da subseção, e aí ele vai dizer se entende que é ou não pertinente. Todo mundo vota com o relator, vota com o relator. Pronto, definimos. Então agora tem no máximo 30 dias para marcar o dia. Ó, vai ser dia tal na frente da Justiça Federal. E aí acontece a sessão do desagravo. Viu como é fácil, gente? Fácil e gostoso, tomara que caia na prova. Desagravo, ele está lá no regulamento geral, tá bom? O que é um instrumento de defesa do advogado ou da profissão da advocacia? Da advocacia, por quê? Porque independe da anuência do próprio ofendido. Doutor, vamos lá pedir um desagravo? Ah, eu deixo para lá, não quero. Ah, não quer mesmo? Então eu, que estou passando na rua aqui, vou lá pedir o desagravo. Pode? Pode, porque independe, inclusive, da anuência do ofendido. Qualquer pessoa que tenha se deparado com uma agressão à advocacia, um desrespeito ao advogado, vai lá e requer ao advogado, né, desde que ele esteja exercendo a profissão. Isso não vai se dar num ato da vida privada dele. Aí vai ser marcado um local, será dado ampla publicidade, lembrando que não é necessário o agressor responder. Normalmente, protocolarmente, se abre 15 dias para ele responder. Mas se for algo que está pulsando na mídia, tal, independe, inclusive, da resposta. E aí marca o lugar, lembrando que tem 60 dias para analisar, isso é o máximo, né, para ser menor o tempo. E no máximo 30 dias para aplicar. Local, professor, geralmente é onde? Onde que é o local? Normalmente é onde aconteceu. Normalmente é onde aconteceu. Então é uma regra. Não, é onde aconteceu. É no local. É uma regra, tem que ser Aham. Por exemplo, olha que boa a sua pergunta. Imagine que imagine que eu sou presidente da seccional de Goiás e aí falaram alguma coisa lá, olha, o presidente da seccional de Goiás são todos uns cabeça de mamão, não sei o quê, inclusive o presidente, não sei o quê. Espera aí. Então, daí o federal vem aqui, olha como a tua pergunta é boa, para fazer o desagravo aqui. Mas vem o federal, porque quando envolve presidente seccional, o federal... Mas ele vem aqui. Por que é no local? Que é aqui que teve a repercussão, e o desagravo vem para rebater essa repercussão. Não adianta fazer num outro local um troço que fervilhou aqui em Goiânia. Obrigado pela pergunta, e desagravo é isso, senhoras e senhores. Vamos tocar nossa vida para frente. Eu sempre repito antes de apagar, né? Então o local é o local onde aconteceu. Por quê? Para replicar a repercussão, a publicidade que teve desfavorável ao advogado. Posso contar uma fofoca? Vou contar uma rapidinha. Teve um advogado, né, que foi com o seu cliente e era uma cidade que todo mundo andava de chinelo. E ele foi com o clientinho dele de chinelo. E o magistrado era novo, uma das primeiras audiências, ele falou, gente, que é isso? Desrespeito ao magistrado. O senhor veio de chinelo na sessão da... Ele falou, o advogado disse, doutor, até o prefeito está de chinelo, aqui todo mundo usa chinelo. Ele falou, todo mundo usa chinelo daqui para fora. Aqui eu quero respeito à justiça. Excelência, para com isso. E aí, maior... E o magistrado falou, senhor advogado, o senhor retire-se daqui, a audiência está cancelada, o senhor desapareça daqui. E pode, inclusive de chinelo, com chinelo, não quero mais saber de chinelo aqui. E aí, o advogado pediu um desagravo. O que é isso? A comunidade tem o hábito aqui, era uma praia, uma cidadezinha minúscula lá, tem tudo. E aí eu fui chotado para fora da audiência com o meu clientinho de chinelo. E o magistrado falou assim, já sei. Pegou o assessor, veja que número que o rapaz calça. Ah, 39. Ele foi lá, comprou um sapato pro cara. Bateu palma. Tudo bom, senhor? O que é? O senhor lembra de mim? Lembro. Tem um presente para o senhor aqui, me arrependo que aconteceu, lá teve o desagravo. Né? Trouxe um sapato para o senhor. E o cara falou assim, do senhor não quero sapato, só quero respeito.
pode ir embora. Daí ficou pior a emenda que o soneto. A gente é muito fofoqueiro, tá na internet, viu? Se vocês quiserem ver lá, não estou inventando nada, né? Por causa do desagravo aconteceu tudo isso. E agora, senhoras e senhores, não sei se vocês lembram que ontem a gente veio e fechou o artigo 7, daí vimos o artigo 7A, que é da gestante, da mãezinha, e agora a gente vai para o artigo 8º. O que é o artigo 8º? É o artigo que todos os senhores vão ler para fazer inscrição na OAB, que vai acontecer logo após esse exame. Glória a Deus, vai dar certo. Fala sobre a inscrição. Amém. Fala sobre a inscrição do advogado. Ele é bem curtinho e só tem as mesmas pegadinhas de sempre. Ele se repete nas pegadinhas. Está aqui o artigo 8º. Está aqui. Então, para inscrição do advogado, exige capacidade civil. Mas é uma exigência que não se faz prova, como era no Detran, uma época atrás, você tinha que fazer, desenha uma árvore, daí você tinha que pôr o chão na... prova que se não é... Rasga esse cenzão. Não. Então, não faz o teste de capacidade civil, ela é presumida, né? Daí, o inciso 2 aqui merece a nossa reflexão. O 8º inciso 2. Por quê? Porque você vai ter que levar o diploma. Olha que interessante, pessoal. Ó. Ou. Então tá dando uma outra alternativa. Qual é a outra alternativa? Tá aqui, ó. Você vai levar, ó, certidão de conclusão de curso. Acompanhado do histórico escolar. Perfeito? Professor do céu, é diploma ou a certidão de conclusão de curso que você pega na faculdade acompanhado do histórico? É um ou é outro. Já pensou se na prova pergunta Lorival, advogado, com 10 anos já de profissão, descobriram que ele nunca levou o diploma na OAB? Gente, nunca levou a mão de marcar errado, já fala, gente do céu, não pode. Daí uma das respostas vai dizer, sim, isso é possível, se caso ele tenha levado a certidão de conclusão de curso acompanhado do seu histórico escolar. Por que que tem isso aqui? Porque às vezes, Max, a imagem está meio ruim ali, né? Porque às vezes a faculdade faz o diploma, manda para o MEC, e o MEC está em greve, ou o correio está em greve, ou não sei o que, o PDF não baixa, está em greve, não pagaram, o governo... Enfim, tem várias situações que fazem com que demore muito a expedição do diploma, e você precisa trabalhar, fala, gente, eu preciso trabalhar, cadê meu diploma? Então você vai lá na faculdade, dá uma certidão aí de que eu concluí o curso. Pois não, a certidão lá. Por favor, pega a cópia do meu histórico escolar. Eles geralmente colocam no envelope pardo, né, aquela cópia do histórico, e você leva na OAB, vai ser deferida a tua inscrição, vai. Aquele envelope pardo por quê, né? Geralmente a pessoa abre assim, reprovou em ética? Reprovou em penal também? Mas quanta falta, hein? Ficou doente? Fecha logo isso, o que importa é que eu passei, né? Então tem que estar lá com o histórico junto. E aí você não precisa levar o diploma. É diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico. Então, a perguntinha clássica aqui. Daí, título de eleitor, serviço militar, e aí no inciso 4, aprovação no exame, que todo mundo aqui vai passar. O inciso 5 é não exercer atividade incompatível, que nós vamos nessa aula cantar a musiquinha da incompatibilidade. Todo mundo vai saber o que é incompatibilidade aqui, saindo dessa sala hoje. No 6 é a idoneidade moral. Lembra que eu falei que tudo que é gravíssimo na OAB ocorre de 2/3? Porque qualquer pessoa pode levantar a inidoneidade de qualquer um que vá se inscrever na OAB. Então a gente olha lá, puta, aquele cara está se inscrevendo na OAB, mas esse cara não estava preso? Como é que passou a inscrição dele? Quando você vai ver lá, realmente o cara tinha problemas lá. Você pega esse material da polícia, leva lá, esse cara é inidôneo, esse cara é ladrão, entra no terreno dos outros para roubar roupa no varal, esse cara aqui não pode ser advogado. Protocola isso, qualquer pessoa protocolando e fazendo prova,
que é com ampla defesa e contraditório, vai se defender, a OAB poderá dizer: o senhor é inidôneo para exercer a advocacia. E aí já era, não vai se inscrever. Ele vai ter que se reabilitar dessa situação que levaram até lá para ele poder se inscrever na OAB. Nada na OAB definitivo, perceberam isso, né? Vou dar um exemplo. Um homicida. O cara praticou homicídio e tal, já está no semiaberto. Vai lá fazer inscrição na OAB. Vai falar: olha, por enquanto o senhor não pode ainda se inscrever na OAB, porque o senhor tem essa condenação, o senhor está cumprindo pena. Mas quando ele cumprir pena, vai ou não vai poder? Daí vai poder. Então, o direito é vivo lá na OAB, esse círculo roda. Né? Prestar o compromisso perante o conselho. Eles vão pedir para os senhores ficarem em pé, levanta a mão direita e dizer: prometo exercer a advocacia com dignidade e justiça, defender a Constituição, o Estado Democrático, direito, justiça social, direito, que é um dos fins da OAB, você vai prometer isso, e pronto, você sai dali advogado com número e tudo, com OAB e tudo. Se você fez o curso no exterior, curso de direito, é possível você se registrar aqui ou vai ter que fazer um novo curso aqui? Existe o Instituto da Revalidação, pessoal. Revalidação. Se você fez o curso fora, você vai numa faculdade e pede para fazer a revalidação. Eles vão olhar: puxa, você não, o teu direito civil está diferente, você vai ter que fazer uma cadeira de direito civil, você vai ter que fazer uma provinha para revalidar, tá bom? Se o cara revalidou, ele vai poder se inscrever com a faculdade que ele fez fora, revalidada por uma faculdade aqui do Brasil. Como acontece na medicina. Não tem o revalida na medicina? O cara faz no Paraguai, na Bolívia, vem para cá, ó, você tem que revalidar. Vai numa universidade, faz a prova e revalida. No direito, a mesma coisa. Já perguntaram isso. Fulano e ciclana fizeram lá a universidade fora. Pode, vai ter que fazer o curso de novo? Não precisa fazer o curso de novo, caso ele consiga êxito em revalidar o seu diploma. Viu como é fácil a parte da inscrição, pessoal? Então, pegadinha que tem aí. A questão do revalida, a questão do diploma ou apresentar o certificado de conclusão de curso, e aquela questão que qualquer pessoa pode levantar a inidoneidade de quem for se inscrever na OAB. Tá bom? O artigo 9º, pessoal, ele fala do estágio. A carteirinha de estagiário. O que muda da inscrição do advogado para a carteira do estagiário? O que muda? O estagiário, por vezes, ainda não tem o diploma e não vai precisar fazer o exame da ordem, porque ele ainda é estagiário, o estagiário não precisa fazer exame nenhum. Tá? O estagiário da OAB, 2 últimos períodos, né? 2 últimos anos, 4 últimos períodos. Uma perguntinha que já fizeram e muita gente se embanana, não sei porquê. Vou fazer aqui, você que está em casa aí assistindo a televisão junto com a aula. Um bacharel, o cara é bacharel, ele pode fazer estágio? Parabéns. O bacharel pode fazer estágio. Exatamente. Um bacharel pode fazer estágio. Está aqui, está escrito. Vamos ver aqui o que está escrito. Olha aqui, ó. Vamos ver onde é que está. O estágio profissional. É o artigo 9, parágrafo 4º, meus amigos. Artigo 9, anotem. Parágrafo 4º, que diz o quê? Que o bacharel pode sim fazer estágio. Vou ler para os senhores. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em direito. Tá bom? Que tem gente que acha: gente, acabou a minha faculdade, o que eu vou fazer? Vá fazer o estágio de bacharel. Lá no Tribunal do Paraná, quando você liga: ó, eu quero fazer estágio. Eles fazem a pergunta: você quer estágio de estudante de direito ou estágio de bacharel? Que quando é estudante eles colocam nas varas para trabalhar. E quando você é bacharel, eles colocam nos gabinetes de desembargador, para ajudar a fazer voto, aquela coisa toda. Então, por favor, saibam que o bacharel faz estágio. É as residências jurídicas, né? As residências jurídicas que tem nos tribunais, é o estágio, né? Aham, sim, sim, exatamente. Perfeito, senhoras e senhores. Viu como a nossa matéria está cada dia mais fácil? E com isso, vamos para o artigo 11 e 12, que também é matéria fácil e gostosa. Artigo 11 e 12. Nós vamos falar agora
do cancelamento e do licenciamento para o exercício da advocacia. Cancelamento e licenciamento. Então vamos lá. Cancelamento, que é o artigo 11, e o licenciamento. Cancelamento e licenciamento. Sabe a coisa que mais dói no ouvido da gente, assim, que já está acostumado? O cara fala assim, ai, tô indo lá na OAB pedir minha suspensão. Eu te meto a mão na cara. Porque a suspensão é uma sanção. Ah, você quer uma suspensão? Cometa um ilícito, se denuncie, espere ser processado, aí você vai ter tua suspensão. Não vai lá pedir uma suspensão, porque não existe. Ou você vai lá cancelar a tua inscrição, ou você vai pedir um licenciamento, que está aqui no artigo 12. Exatamente. Ou é cancelamento, ou é licenciamento. Não existe, eu estou indo lá agora na hora de pedir minha suspensão. Vai lavar essa cara, desgriça, pelo amor de Deus. Nunca mais fale isso perto de alguém que tem algum conhecimento sobre a OAB. Então veja que interessante. No cancelamento tem o caráter de terminalidade. É para ser para sempre. É para ser para sempre o cancelamento. Então, quando você é excluído da OAB, cancelamento. Com o óbito do advogado, cancelamento. Ou aquele cara que não quer mais advogar, cancelamento. Já chega, para mim deu. Cancelamento, ele tem caráter de terminalidade. Por outro lado, o licenciamento, ele tem o caráter de temporalidade. É para ser por algum tempo. É para ser por algum tempo. Vou fazer uma pós em Portugal. Vou ficar um ano lá. Ah, bom. Então você vai pedir o licenciamento. Vou ficar um ano estudando em casa, para concurso. Não gostei de advogar. Licenciamento. Tá? Ah, não estou bom, peguei uma doença aqui, vou ter que me tratar. Licenciamento. Né? Uma doença que seja curável. Porque se for uma doença incurável, é o cancelamento. Doença incurável, cancelamento. Doença curável, aí é o licenciamento. Tá? Eles fazem isso na prova. Já perguntaram, olha, o José da Silva está com uma doença incurável. Cancelamento, licenciamento. E aquela pessoa solidária fala, gente, eu estou torcendo para ele sarar, eu vou por licenciamento. Ai, pelo amor de Deus, né? Tem que ler o que está escrito na questão. Se é permanentemente incapacitante, é o cancelamento. E lembrem que o cancelamento perde o número. Perde o número. Fez o cancelamento, pessoal, perde o número. Já no licenciamento, mantém o número. Então vamos lá. Quando é caráter de finalizar, é cancelamento, terminalidade. E quando tem o caráter temporal, que é por um período, é licenciamento. José passou no concurso da magistratura, vai ser juiz, tomou posse, ele vai fazer na OAB o cancelamento ou o licenciamento. Lembrando que ele deixa claro que quando ele se aposentar, ele vai voltar para as bancas da advocacia. Ó, a pescaria, a mão de marcar errado. Bom, se ele vai voltar, né? Um dia vai voltar, né? E aí, senhoras e senhores, cancelamento ou licenciamento? Hã? Cancelamento. Por quê? Porque ele vai ter uma carreira com caráter de permanência. É uma carreira em tese definitiva. Então, o cara que passou para juiz, passou num concurso para delegado federal, o cara virou ministro do STF, ele tem que cancelar. Você tem que pensar o seguinte, é uma coisa concursada, tem caráter de permanência, ele vai se aposentar nessa carreira? Vai. Então é cancelamento. Delegado de polícia estadual, todas essas situações, cancelamento. Agora, olha só a diferença. O advogado José
se candidatou a vereador e aí foi eleito o presidente da Câmara Municipal. Incompatível. Cancelamento ou licenciamento? Licenciamento? Mas e se ele for sendo eleito e for ficar para sempre? Daí é um achismo, né? Porque ele vai ficar lá por 4 anos. O José, advogado, foi eleito prefeito municipal. Cancelamento ou licenciamento? Licenciamento, porque... Mas é 4 anos. Mas e se ele ganhar de volta? Daí é você que está pensando aí alguma situação para errar. Pessoal, aí no caso de vereador, é só se ele fizer parte da mesa. Exatamente. O vereador... Ele não pode advogar contra o ente. Já vamos falar isso. Logo após aqui já vamos... Perfeito, mas é isso mesmo, tá? Moendo aqui. Senhoras e senhores, nós tínhamos um professor de direito penal, de direito do trabalho aqui, professor Bessa. E o professor Bessa, ele era advogado militante, tinha uma banca de direito do trabalho fortíssima, e ele foi chamado pelo governador Caiado para ser o diretor do PROCON. Vocês vão ver que a gente vai falar de incompatibilidade, diretor do PROCON, diretor da Central de Águas, diretor da Central de Luz, diretor do DETRAN. Diretor não pode advogar, é incompatível. E aí o professor Bessa, isso aconteceu, ele foi na OAB, ele pediu o cancelamento ou o licenciamento? O licenciamento. Por quê? Porque ele só fica diretor do PROCON enquanto o governador quer. Inclusive, 4 anos depois, inclusive, pode até mudar o governo, e aí com certeza não vai ser mais ele, porque tem o caráter de temporalidade. Quando é licenciamento, o advogado tem que motivar. Sabiam? Ele tem que dizer, por que você vai licenciar? Ele tem que justificar. Qual que é o problema que você tem aí? Eu vou fazer um tratamento aqui num negócio e quero ficar 1 ano fora. Bom, justificou, tem que justificar. Cancelamento não precisa justificar. Todo mundo entendeu isso? Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu também sou lazarento para fazer pergunta, hein? Imaginem que a advogada Lucrécia passou em primeiro lugar no concurso para ser procuradora do INSS. Ela vai na OAB fazer o cancelamento ou o licenciamento? E como é que ela vai peticionar daí? Procurador do INSS, você tem que ser advogado. Nem cancelamento e nem licenciamento, que ela tem que ter o número da OAB para peticionar. Viu como é que a FGV faz? Sim, o procurador do INSS é um advogado público do INSS. Perfeito? Olho no olho. Para a gente terminar então, senhoras e senhores. Você falou aquele dia do defensor. Que a defensoria pública tinha entrado na ação para não... Mas defensor público não é procurador do INSS. O procurador do INSS faz um concurso e vira um advogado da União, né? Que é a União que paga os salários dele, lá no INSS. Tem que ter carteirinha. Assim como, eu passei o concurso para o Conselho de Medicina. Cancelamento ou licenciamento? Nenhum dos dois. Eu tenho que ter a minha OAB para peticionar. Isso foi uma pegadinha, foi por maldade mesmo, só para vocês verem que... O defensor público, da carreira de defensor público, eles entraram com uma ação lá da Defensoria de São Paulo para não pagar. Daí falou, então a gente não precisa se inscrever, que a gente já passou no concurso, então a gente não precisa ter OAB. E aí eles perderam em primeira instância, perderam em segunda instância, STJ deu para eles, e o STF confirmou, exatamente o que foi dito aqui, que defensor público dos estados que passou no concurso, ele está dispensado de ter a carteira da OAB, para exercer a defensoria. Tá? Então, mas eu tenho um escritório fora. Daí para o escritório fora você tem que ter a carteirinha. Mas para exercer a defensoria pública, o STF confirmou que eles estão dispensados de ter esse registro junto à OAB. Tá bom? Então, para ir embora aqui, pessoal, cancelamento, caráter de definitivo, morte, vai fazer um concurso, passou no concurso para magistratura, está no STF, virou promotor de justiça, virou delegado de polícia, tem uma carreira que ele passou no concurso, então ele vai ter que cancelar porque tem o caráter definitivo e ele vai perder o número dele. O advogado que é excluído da OAB cancela a inscrição dele, ele não tem mais aquele número nunca mais. Nunca me esqueço, o ministro do STF, Eros Grau, puta, mas o cara é aquele barbudão, inteligentíssimo, cara brilhante.
ele deixou de ser ministro, porque os ministros eram os caras... O cara que sabe de tudo do direito, dá aula de direito sentado e começa a falar, todo mundo anotando o que o cara fala. E aí ele se aposentou, voltou para São Paulo para ser advogado. Ele falou, vim aqui me escrever, o seu número, doutor Eros Grau, agora é 495.397. Eu falei, não, eu quero o meu lá, que era 23 mil. Não, senhor, o senhor perdeu, cancelou, perdeu o número. Ele ficou puto, entrou na justiça e tudo, que ele queria aquele númerozão lá de trás, número bonito, né? Ele ganhou o número do dia, por quê? Porque quando cancela, perde o número. Vai ganhar um número quando você voltar com a inscrição, o número que for o número ali do dia. E o licenciamento tem o caráter de temporalidade. Se eu estou nomeado para um cargo, diretor do DETRAN, diretor do PROCON, eu virei prefeito, alguma situação incompatível, que tem tempo para acabar, prefeito é 4 anos. Diretor do PROCON, enquanto o governador não me quiser, né? Então isso aí tem tempo para acabar, já previsto na própria legislação, logicamente vai ser o licenciamento. Eu preciso estudar fora, eu passei num negócio, eu vou viajar, quero fazer um ano sabático, né? Ano sabático é jeito que rico fala para vagabundear. Se fosse pobre, um ano de vagabundagem. Eu sou rico, um ano sabático. Eu vou ter um ano sabático, então você justifica, né? E aí você pede o licenciamento, mas o teu número está guardadinho ali. Você volta e reabre aqui o teu número. Olha que pergunta boa. Imagine que eu estou numa sociedade de advogados e eu virei prefeito. Prefeito só 4 anos. Eu tenho que sair da sociedade? Não, hein, gente? Eu vou ficar prefeito, prenota no meu nome ali, que eu estou licenciado, que eu sou prefeito, mas eu não vou desconstituir a minha sociedade. Eu continuo sócio lá do meu sócio. Eu não tenho que sair dessa sociedade porque eu tenho um cargo fora que é incompatível. Pô, mas ali é o escritório do prefeito? Né? Mas o prefeito está licenciado, só estou eu aqui trabalhando. Não, não tem que mudar o nome não. Não, senhor. Ótima pergunta, mas tem que mudar o nome? Não precisa mudar o nome. Agora, fica pré-notado que o incompatível não vai atuar, não vai assinar, não está advogando. Fica só o sócio. A imagem fica, né? Não, se tirar uma foto, o cara tem que sair. Por exemplo, lá no site. Né? Mas ele não sai, não muda. Perfeito? Mas daí o sócio vai ter... a vida é essa. Eu sei que você está pensando e é isso mesmo que você está pensando que é. Né? Não fica um pouco... Fica. É que o sócio não tem culpa. Não contamina o sócio o fato do meu sócio virou prefeito. Agora a minha advocacia vai ser cerceada porque o meu sócio virou prefeito? Não tem cabimento, na verdade, né? Perfeito? Então vamos em frente, pessoal. Já pensou se cair isso? Todo mundo acertando. Ei, gostoso. Muito bem, senhoras e senhores. Já vimos o artigo 11, já vimos o artigo 12. E agora vamos passar para a incompatibilidade e o impedimento, que é um momento, né, Maxwell, que a gente vai cantar uma musiquinha aqui. Tô com vergonha, né? Não precisa ter vergonha, né? Vamos cantar uma música aqui, que é uma forma de lembrar as formas da incompatibilidade. Se você tiver um outro jeito de lembrar, ok, mas nós vamos ter a ferramentinha aqui da musiquinha que a gente chama do rap da incompatibilidade. Perfeito? Vamos lá. Alguma pergunta? Não, né? Oi? Trocar o módulo. Cavaleiros, vamos trocar o módulo aqui para preparar a garganta para cantar o rap da incompatibilidade. Vamos lá. É a última vez que eu vou fazer essa desgraça. É a última vez. Então vamos lá. Artigo 28, artigo 29 e artigo 30. A incompatibilidade com o exercício da advocacia está no artigo 28, incompatibilidade. Eu, em vez de escrever incompatibilidade, vou ser mais claro aos senhores. Vou escrever proibição total. Proibição total. O artigo 28, ele elenca os casos de proibição total, mesmo em causa própria, gente. Mesmo em causa própria. Quem está em curso no 28 não pode advogar. E se você está em curso no 28, não vá tentar fazer a inscrição na OAB,
porque ela vai ser indeferida, você vai jogar dinheiro fora. Ó, eu sou aqui, estou nessa situação no compartilhamento, queria me inscrever. A OAB vai dizer, não, não vai se inscrever não. Perfeito? O 29 trata-se da atividade limitada da advocacia. Atividade limitada. Por quê? Porque você virou limitado. Você virou procurador-geral, o chefe, né? Você virou o cabeça da tua instituição, você só vai poder advogar para a tua instituição, a favor e contra a tua instituição. Você tem que ali cuidar, fazer as petições somente da instituição em que você é o procurador-geral, o advogado geral da União, o geral. Você é o procurador-geral do município de Anapolina. Você é procurador-geral do estado do Goiás. Quem é o procurador-geral só vai advogar dentro da instituição. Não tem como fazer um biscatinho por fora. E aqui está o artigo 30, que é o impedimento. 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 Você está impedido de exercer a advocacia. E aqui eu vou usar a teoria dos conjuntos da matemática, lá da tia Marli, da 4ª série, que explicava que dentro de todas as atividades da advocacia que existem, então todas aqui, ó, a pequena área é a área do impedimento, até parece futebol, está na pequena área, está impedido, né? Muito bem. E como que se dá um impedimento? Eu não posso advogar contra a fazenda que me remunera. Eu não posso advogar contra. Eu vou colocar um símbolo do dinheiro contra a fazenda que me remunera. Não posso fazer isso. Não dá. Você está sendo um traidor se você advogar contra a fazenda que te remunera. E eu vou dar o meu exemplo aqui, pessoal. Eu trabalho numa autarquia federal chamada Conselho Regional de Medicina. Passei no concurso lá em 1999, faz tempo, né? E estou lá até hoje, né? Era provisório, vou ficar um pouquinho aqui, adorei, estou lá até hoje. Eu passei aqui. Eu posso ter biscatinho fora? Açãozinha de voo aqui, açãozinha no condomínio ali, juizadinha aqui. Posso ou não posso? Eu posso. Eu só não posso advogar contra a fazenda que me remunera. Então, se alguém chegar, professor, eu tenho meu escritorinho lá. Vou ter que fechar, já vou explicar por quê. Então, eu tenho meu escritorinho, tinha meu escritorinho lá. Daí o cara chega lá e fala, vamos fazer uma açãozinha de voo. Pô, que delícia, né? Se protocola o troço, quer fazer acordo? Não, dá dinheiro no bolso, alegria, né? Paga a parte ali e tal. Eu posso, desde que não seja contra a fazenda que me remunera. E agora um cara chega assim, estou com um problema aqui, porque eu trabalho numa autarquia federal. Estou com um problema aqui contra a FUNAI. Contra a FUNAI? Vai achar outra pessoa. Por quê? Porque a FUNAI tem dinheiro federal. Eu não posso advogar contra a União, onde tem dinheiro da União. Você não faz para mim uma ação aqui contra o INSS? Não faço, porque é contra a União, daí cai aqui para mim vai dar BO, não vou conseguir. E contra o município? Contra o município eu vou, não tem nada a ver, contra a fazenda que me remunera. Você não quer entrar com ação contra o Conselho Federal de Medicina? Está maluco? Está dentro da minha área de impedimento. Então vamos imaginar a Marli, bacharel em Direito, trabalha na Secretaria Estadual de Saúde. Secretaria Estadual de Saúde. E ela vai, não posso advogar, gente, que tristeza, né? Quem falou? O Oswaldo do RH lá falou que não dá. Então diga para o Oswaldo do RH que se você trabalha na Secretaria Estadual de Saúde, você não pode atuar contra o Estado. Mas você pode fazer um biscatinho, uma açãozinha aqui contra o mercado, contra o vizinho que faz barulho, contra o condomínio atrasado, o que contra a farmácia, o produto estava ruim, tudo, desde que não seja contra o Estado. Você não pode advogar contra a fazenda que te remunera e vai poder trabalhar. Então, tem aquele, vamos quebrar já esse mito que funcionário público não pode advogar, porque ele pode, só não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Eu sou professor de matemática da Escola Municipal Goiânia Feliz. Eu sou professor de matemática, ganho meu dinheiro, meu ordenado de Barnabé, do município de Goiânia. Posso advogar ou não pode? Pode.
mas vai estar escrito na tua carteira da OAB, você põe lá, impedimento contra o município de Goiânia, contra o estado de Goiás, contra a União, contra o IGD, contra a farmácia, contra a Secretaria Municipal de Saúde. Opa, não posso advogar contra a fazenda que me remunera. Tá claro para todo mundo isso? Viu como é fácil, gente? É fácil. E aí, a segunda situação, pessoal, é a questão do parlamentar. E aí nós vamos cantar mais um mantra. A gente tá cheio de mantra aqui. O mantra agora, vocês já sabem, né? É o seguinte: parlamentar privada, amém. Parlamentar privada. Não é a privada que você está pensando, é a advocacia privada. Se eu sou parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, os parlamentares, você pode advogar? Pode. Somente na iniciativa privada. O João contra o José, o posto de gasolina contra a farmácia, o supermercado contra o IGD, o José contra o IGD, o José contra a Secretaria de Saúde, não pode. O José contra o INSS, não pode. O José contra a FUNAI, não pode. Não pode advogar onde tenha coisa pública, somente a advocacia estritamente privada. Só para ilustrar, a gente é muito fofoqueiro, teve um caso de um senador que comprou uma mansão. E o cara falou, pô, mas o senador ganha 30 conto. A mansão custou 22 milhões de reais. Pô, nem com o teu neto trabalhando você não vai juntar esse dinheiro. Fiz uma coisa. Isso se você comer só pão e água aqui. Como é que foi isso? E a resposta dele foi assim, com a minha advocacia. Daí ele falou, pode ou não pode? Pode ou não pode? Desde que seja advocacia privada, pode. Parlamentar privada. Ok. E aí tem a exceção para cair na prova. A exceçãozinha está aqui, pessoal. Exceção. Sempre escrevo errado exceção. Tá certo? Tá, né? Dá um branco, daí eu chego em casa, escrevo 1000 vezes a palavra, chega no quadro, escrevo errado de volta. Mas tá certo, né? Exceção. É. Qual é a exceção? Eu vou explicar para ninguém precisar decorar. Quem fez o estatuto? Paulo Lobo. Junto com quem? Conselheiros federais. Todos dão aula. Todos. Um é na Faculdade Federal de Brasília, outro na Federal do Paraná, outro na Federal... Daí eles falam assim, gente, não vão falar que eu disse isso, tá? Mas a gente que dá aula recebe o salário da Federal, eu não vou poder entrar com ação contra a Federal, com a ação boa que tem. Não dá. Ah, não dá. A lei a gente faz para os outros, como em nós. É, né? Vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente fazer um parágrafo e dizer que docente fica fora? Ai, que vergonha, não tenho coragem. Não. Daí vocês vão ver lá que no artigo 30 tem um parágrafo único que diz que docente de curso jurídico fica fora do impedimento. Ah, louco, na caruda assim? Aham. Mas nem me beijou antes, já ficou. É desse jeito, a vida é desse jeito. A vida é assim, gente. Você tem que aceitar que a vida é assim. Então, eu sou professor de Direito Civil da Universidade Estadual de Goiás. Sou professor de Direito Civil da Universidade Estadual de Goiás. Eu posso entrar com ação milionária contra o Estado de Goiás? Posso? Posso. Por quê? Porque é o parágrafo do artigo 30 que diz que o docente, se o cara está no impedimento por causa da docência, então ele fica de fora. Ele pode, sim. Eu sou professor da Universidade Federal. Eu posso entrar com ação contra a União Federal? Pode. Por quê? Porque eu sou professor. E sabe a justificativa? Fui ler. É porque o professor semeia conhecimentos. Você não pode cercear uma pessoa que divulga conhecimento. Que cara, vai lá, vai sacar. Mas a vida é desse jeito, né? Tudo bem. Muito bem, senhoras e senhores. Aí no caso da docente, e o diretor? O diretor... Porque o reitor, né? A figura do reitor, do diretor do curso. Dentro disso aí também, não? Eu entendo que sim. Entendo que sim. O docente é o professor. Mas existe, por exemplo, não... por exemplo, eu formei na Salgado Oliveira.
se eu sou o diretor. Inclusive, o dono lá era um senador. O cara É. advogado. Mas o diretor nem fica incompatível e fica aqui. Eu entendo que sim. Aham. Entra dentro do docente. Entendo que sim. Aham. Pessoal, está perguntando do diretor. Eu entendo que sim, se ele é um professor, que daí elegeram ele diretor, não fica incompatível, que a gente vai falar de incompatível, entendo que faz parte desse benefício, tá? O que é atividade limitada? Vou dar o meu exemplo que é bem didático. Eu trabalho no CRM e lá são vários advogados. E daí tinham me chamado para ser o procurador-geral lá, porque o TCU manda todo jurídico ter o coordenador, o procurador-geral. E aí me chamaram, eu não tinha aceito tal. Por que eu não havia aceito? Eu falei, puxa, se eu aceitar, eu só vou poder exercer minha atividade dentro da Procuradoria-Geral. Daí eu não vou poder ter biscatinho fora. Daí eu não aceitei. Não quero. Daí na época colocaram, a gente chama de birruga, que era o mais novo. Colocamos o mais novo lá, e o birruga falou assim, gente, que carreira meteórica, você acabou, já virou coordenador. Eu falei, cara, coordenador, faz aqui, junta a petição de juntar, né? Vai lá pegar o negócio, compra um café, uma pipoca lá fora. E ele estava no cargo de procurador-geral. Daí trocou a gestão do CRM e falou, não pode pôr o cara mais novo aqui, vai ter que ser você. Daí eu tive que aceitar ser o procurador-geral lá da minha repartição do trabalho e tive que subestabelecer todo o meu biscatinho que eu tinha lá no meu escritório. Inclusive vou até fechar porque não tem mais jeito, eu não posso ter. Quando eu era simplesmente um advogado do CRM, eu estava no impedimento, cheio de açãozinha. Os parentes, todo mundo, fiz ação para todo mundo lá, porque não tinha problema desde que não fosse contra a fazenda que me remunera. Aí passei para cá, virei o procurador-geral da repartição do trabalho. O que aconteceu com o meu despachinho, com meus biscatinhos? Tchau, gente. Por quê? Porque eu só posso advogar defendendo a minha instituição e entrando com ações contra os outros a favor da minha instituição. Eu não tenho mais como advogar fora, só posso advogar dentro da instituição. É por isso que eu falo que é a atividade limitada da advocacia. Procurador-geral do município, procurador-geral do estado, procurador-geral da União, o AGU-geral. O cara é o cabeça? Só pode dentro da instituição. Não pode ter biscatinho fora, uma forma carinhosa de falar, né? Aquelas ações fora da instituição. Perfeito? E agora chegamos aqui, pessoal, no mais importante de hoje. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a mão de uma pessoa, porque nesse lado são 5 situações. Então a gente vai fazer uma mão aqui. Vamos acabar com a alegria desse cara casado. Um reloginho aqui, porque ninguém é de ferro, né? Pronto. Tá? A gente vai colocar na nossa musiquinha assim, ó. Governador e membro da mesa. Mas que beleza. Juiz, promotor e assessor. E o diretor, que não fica incompatível, como foi perguntado ali, diretor de universidade, tá? Não fica incompatível aqui. Continua trabalhando, não cai nessa incompatibilidade. Diretor que é docente, tá? Diretor, polícia e o militar. Polícia teve uma polêmica quando saiu a lei 14.365, que dizia que a polícia poderia advogar em causa própria, e isso foi declarado inconstitucional. Nem me venham com esse assunto, polícia não pode advogar, tá bom? Na outra mão, porque acabou essa mão, a galera do carvão. Quem que é a galera do carvão? É a galera do dinheiro. A gente vai chamar aqui de auditor, gente maneira, e o gerente de instituição financeira, o gerente do banco. Não pode advogar, que coisa, né? Sei lá. E a exceção, eu digo na moral, o inciso 2 do artigo 28, que é o juiz eleitoral, que é, pessoal, o juiz que é advogado.
Então vamos começar explicando aqui. No TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e no TSE, tem 2 juízes de primeiro grau, 2 desembargadores de da Justiça Estadual, 1 juiz federal e 2 advogados. Sabiam disso? Até caiu na última prova. Eu que fiz o recurso que derrubou essa questão, que falava que tinha que fazer lista sexto para lista sexta, e não é assim. Esses juízes eleitorais, eles ficam por 2 anos no TRE, prorrogável por mais 2, tá? Mas a forma não é aquela forma do quinto constitucional. Eles têm uma outra forma, o presidente da República que escolhe esses caras. Esses advogados que ficam por 2 anos aqui, imagine se fosse incompatível. Ó, fecha o teu escritório, que você tem 40 anos de escritório, conseguiu uma banca maravilhosa, feche tudo para ficar 2 anos ganhando 9 mil lá como juiz eleitoral, depois você sai. Daí ninguém ia querer. Então, esse juiz eleitoral que eu estou dizendo são os advogados que são escolhidos para ficarem como juízes eleitorais, 2 por estado, e lá no TSE tem 2, que eles ficam por 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, no TRE de Goiás, pode olhar lá, magistrado tal, juiz de carreira, magistrado tal, juiz federal, magistrado João, advogado. Logicamente ele não vai poder advogar nas questões eleitorais, porque ele é juiz eleitoral. Mas ele não fecha a banca dele, continua advogando, sai da audiência do Fórum Civil e corre lá e põe a toga para julgar as questões eleitorais. Tá bom? É esse advogado que eu estou dizendo aqui. Então vamos lá, agora eu vou explicar a musiquinha para a gente decorar. Cai na prova, gente. Os caras colocam 4 pessoas. João, José, o Beterraba e o Pé de Pano. O João é prefeito. O Beterraba é vereador. Não sei o que é deputado. E esse aqui está trabalhando como gerente de banco. Você que vai ter que dizer quem é e quem não é. Tá? E normalmente eles falam assim, tem uma sociedade. Daí eles colocam 3 causas de incompatibilidade. Daí esse que ficou sozinho. Se as causas de incompatibilidade forem temporais, não mexe na sociedade. Mas se um passou para juiz, outro passou para promotor e o outro morreu, essa sociedade vai virar uma sociedade unipessoal. Ela era uma sociedade normal. Todo mundo saiu, ficou o cara sozinho. Pode essa mesma sociedade virar unipessoal? Ela pode virar uma sociedade unipessoal. Tá bom? Então vamos lá. Por que a gente coloca aqui governador e membro da mesa? Porque é o chefe do Poder Executivo e seus substitutos legais. Mas daí ia ficar tão comprido, não ia nem conseguir escrever tudo isso, você não ia lembrar. É que nem cantar Faroeste Caboclo. Canta aí. Ah, não lembro. Então a música não ia servir para nada, que a gente está fazendo isso aqui para lembrar. Por que está governador aqui? Chefe do Poder Executivo. Prefeito, governador, presidente da República. Não tem como esses caras advogarem, porque é uma disparidade de armas, pelo amor de Deus. Quem que é o advogado da outra parte? Caiado e Caiado, Sociedade de Advogados, entrego as armas, bicho, pelo amor de Deus, como é que eu vou... Quem quer o escritório? Lula e Lula, Sociedade de Advogados, não tem como, entrego as armas. Como é que eu vou advogar contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito? Não tem como, é muito desigual, por isso que não pode, não combina. Juiz, promotor e assessor, isso aqui também é bem óbvio, né? Você julga, então você não pode ser um requerente, um advogado, um postulador, porque você julga, você não pode escolher 2 caminhos. Você é promotor, você acusa. Então você não pode acusar e defender, não tem como. Ou você acusa, é promotor, ou você faz a defesa na qualidade de advogado. Não se misturam essas situações, né? E o assessor aqui, pessoal, é quem trabalha no TJ, é quem trabalha no Ministério Público. Professor, eu faço estágio no Ministério, não pode advogar. Eu trabalho no cartório, tabelião de imóveis, não pode. Servidor do tribunal, servidor do Ministério Público, se você trabalha no cartório, no tabelião, não pode, você está incompatível. Daí você pensa assim, mas professor, eu trabalho lá na distribuição do TJ, não tem nada, eu não lido com o processo. Não lida, é. A distribuição lá no Paraná leva 8 meses. Daí você fala, gente, o meu processo, vou distribuir já. Levou 40 segundos o teu, né, seu danado? Vai lavar essa cara, né? É desse jeito. Por que está escrito membro da mesa aqui? Porque o parlamentar que estava na privada, ele sai da privada para ficar incompatível quando ele vem para mim. Meu Deus do céu. Eu ia atender só para a zoeira, né?
Só para, alô, tô na aula aqui, fala desgraça, o que você quer, né? Vender o quê? Plano da TIM? Aham. Não? Governador, chefe do Poder Executivo, membro da mesa, são aqueles vereadores, parlamentares, deputados que estavam na privada, vem da privada, vai compor a mesa, como foi dito aqui, ele não pode mais advogar. Eu era vereador, agora eu sou secretário-geral da mesa, daí não pode. Eu não sei os cargos que cada casa tem. Por isso que a prova, ela tem que dizer o seguinte, era um deputado que agora compõe a mesa. Os cargos, não sei, não cai na prova a organização do município de Goiânia, mas tem que dizer que está lá. Se estava lá, veio para a mesa, está incompatível. Governador e membro da mesa, mas que beleza, né? Que são aqueles parlamentares que estão na mesa. Juiz, promotor e assessor. O assessor, quem trabalha junto ao Poder Judiciário, trabalha no Ministério Público, não vai dar. Diretor, conforme falamos, pessoal. Diretor do PROCON, diretor do DETRAN, né? Eu passei a ser o secretário de saúde. Não posso advogar. Eu sou advogado, me chamaram para ser secretário de saúde. Não pode. Por quê? Porque o cabeça da pasta, eu virei secretário do planejamento. Não posso. Ministro da Justiça, não vou poder advogar. Por quê? Porque eu caí na situação de diretor aqui. Tá? Ministro, secretário da Educação, todos esses caras não podem advogar. Por quê? Imagina, eu estou advogando contra o secretário aqui, do escritório do secretário de Educação. Não dá. Muito contaminado, né? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Municipal. Não tem. Mas a municipal não tem jeito. Se você é polícia, você não vai advogar. E a OAB, ela é meio extensiva nisso aqui. Carcereiro, não pode. O cara é papiloscopista lá dentro, não pode. Os caras jogam duro aqui, né? Tem aquela pessoa que cuida para as crianças e adolescentes não saírem lá da medida protetiva, não pode. Os caras ficam... A amiga minha passou para escrivã da polícia e ela é dentista. Ela vai ter que cancelar. Exato. Excelente exemplo aqui. Escrivão de polícia. Incompatibilidade. Excelente exemplo, tá? E o militar é Exército, Marinha, Aeronáutica. Militar. Exército, Marinha, Aeronáutica. Do soldado raso ao general não pode advogar. Professor, mas na prova uma vez falou que o cara foi para a reserva e foi advogar. Peraí. Se você se desincompatibilizar, se você deixar, pedir exoneração, se aposentar, daí você volta a advogar. Mas um juiz aposentado advoga? Advoga. Promotor advoga. Delegado aposentado? Advoga. Porque daí eles se desincompatibilizaram. A nossa legislação não exige tempo de geladeira. Mas a Constituição Federal, ela exige que juiz e promotor, durante 3 anos, não fiquem na mesma comarca advogando. Que o cara acabou de sair, né? Mas isso é lá na aula de Direito Constitucional. Mas existe lá. Aqui não tem tempo de geladeira. Eu posso até advogar contra quem era meu cliente. No dia seguinte? No dia seguinte. Eu posso ser advogado de IGD, o IGD me manda embora hoje, amanhã eu advogo contra o IGD. Não tem tempo de geladeira aqui. Mas você é obrigado a preservar o sigilo, você não pode usar informações que você tinha aqui dentro contra a própria instituição. Perfeito? E aqui, pessoal, a galera do carvão. Auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira. O auditor é quem trabalha com o lançamento e fiscalização de tributos. O cara é fiscal da Receita Estadual, fiscal da Receita Federal, fiscal da Receita Municipal. Esses caras que chegam na empresa, tudo bem, fiscal da Receita, você fala, gente, segura na mão de Deus, prepara que vem bomba, né? Os caras vão lá, começam a mexer no computador e já vê lá, você aqui sonegou 370 mil reais, vou fazer um auto de infração aqui. Mas de quanto? Vamos fazer só de metade aqui desse valor, vamos fazer metade de 370. Gente, mas e agora? Você tem que contratar um bom advogado, hein? Mas quem? Por um acaso eu sou. Gente, que felicidade! O senhor é advogado também? Está contratado, não vou nem perguntar quanto é. Pode um auditor ser advogado, gente? Obviamente que não combina, nem auditor federal, estadual e municipal. Por isso que a gente coloca o auditor, gente de maneira, e o gerente de instituição financeira é gerente de banco. Mas o que será que podia dar errado? O legislador não quis. Mas o que podia... O cara está gerenciando ali, já dá o cartãozinho,
Ó, vamos fazer um financiamento melhor para você, eu sou advogado também e tal. E o Paulo Lobo não quis, gerente do Bradesco, do Itaú, do Santander, dessas cooperativas, o gerente não pode. Olha que coisa interessante, no lado do gerente senta ali o assistente administrativo. Esse cara pode? Ele pode. Só não pode você que na tua carteira está escrito gerente. Vários alunos falam, gente, eu sempre quis ser gerente, agora que eu virei não posso ser advogado, a pessoa do meu lado fala a mesma coisa que eu. Eu falei, você não tem como mudar o nome lá? Não tem. Então você não vai poder advogar, infelizmente. Ai, mas que crueldade, eu não fiz a lei, só estou dizendo como é que é, né? O gerente de banco não pode advogar, tá bom? Não confunda o gerente de banco com o gerente do departamento jurídico, que tem que ser advogado. Num departamento jurídico de uma empresa, o gerente do jurídico, que assina a petição, esse tem que ser advogado. Nós falamos lá dos atos privativos. Aqui o gerente de conta, o gerente bancário, que pode ser um administrador, enfim, esse cara do teu banco lá que te manda perguntando se quer comprar um título de capitalização, saiba que ele não pode advogar. E como que é a nossa musiquinha? É um rapzinho. É governador e o membro da mesa, mas que beleza, juiz e promotor, e o assessor, o diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira, e a exceção, eu digo a na moral, inciso 2, juiz eleitoral. De novo, só eu por enquanto, governador e o membro da mesa, mas que beleza, juiz e promotor, e o assessor, o diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira, e a exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral. E agora, vou convidá-los a uma só voz e a plenos pulmões para cantarmos o rapzinho aqui para a gente seguir nossa vida. Agora, todo mundo, né, Maxwell? Todo mundo, né? Os caras só ali... Não, agora... Vamos botar para quebrar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, e governador. E o membro da mesa, mas que beleza, juiz e promotor. E o assessor, o diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão. O auditor, gente maneira. Gerente de instituição financeira. E a instituição, eu digo na moral. Juízo 2, juiz eleitoral. 1, 2, 3, de novo, governador. E o membro da mesa, que beleza, juiz e promotor, e o assessor, o diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira, e a exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral. Vocês estão me deixando sozinho aqui, igual dono de igreja nova, só o cara. Eu quero todo mundo aqui, não adianta fazer isso não, todo mundo. 1, 2, 3, e governador! E o membro da mesa, mas que beleza, juiz e promotor, diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, gente maneira, financeira. E a exceção, eu digo na moral. Agora sim, pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Isso vai ajudar na prova, vocês vão ver. Então, para fechar, para pagar, o que é a incompatibilidade? Proibição total. Não pode advogar se quer em causa própria, a não ser que você se aposente, vá para reserva, daí você vai poder. Do contrário, não. E o que a gente fez o esqueminha aqui? Governador, membro da mesa, mas que beleza, juiz, promotor, assessor, diretor, polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira, exceção, digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral. Por quê? Porque o juiz eleitoral que é advogado não é incompatível, vai poder trabalhar, é uma exceção. 29, atividade limitada. Por quê? Porque eu fui promovido a procurador-geral lá. Ferrei. Por quê? Não posso ter biscatinho fora. Só vou trabalhar nas ações da instituição que eu advogo. Então, estou no 29. E o 30? O 30 é a situação daquele advogado que ele é servidor público, municipal, estadual, federal, de autarquia, serviço público, etc., fundações. Por quê? Porque ele não pode advogar contra a fazenda que remunera. Mas fora, não tem problema nenhum. Vai fazer biscatinho fora? Vai fazer. E a segunda situação é do parlamentar. Pode advogar?
Pode, mas o nosso mantra diz parlamentar privada, parlamentar privada. Por quê? Porque ele é um parlamentar e ele vai exercer advocacia estritamente no âmbito privado, não pode ser contra o Estado, contra o município, contra a fundação, contra outra. É privada, João contra José, etc. e tal. Tem exceção? Tem. É o docente de curso jurídico que não vai ficar incompatível. Perfeito? Vamos agora, senhoras e senhores, falar de uma coisa boa chamada dinheiro. Dinheiro, honorários. Quem é que não gosta de honorários, né? Que coisa boa. Os honorários estão previstos no artigo 22 e seguintes. Artigo 22 e seguintes, que fala sobre honorários de advogado. Pois bem, é rápido e é gostoso. E a primeira pergunta que eu faço aos senhores, quais são os honorários? Quais são os tipos de honorários? Então, no artigo 22 e seguintes, honorários de advogado. Quais são os honorários? Pois bem, primeiro é o honorário contratual ou convencional. Honorário contratual ou convencional é aquele que eu acerto com o meu cliente. Eu sento com o cliente que veio falar comigo, quanto é que o doutor vai cobrar? 6 mil. Eu vou cobrar 6 mil. Como que vai ser a forma de pagamento? Qual eu quiser, desde que seja dentro da lei. Ou seja, o mínimo é a tabela de honorários e o máximo é a cláusula cota litis, que vai até a metade desse montante. Quando eu falo assim, vamos receber tudo ao final, cláusula cota litis lá, pode? Pode. Mas se eu colocar no contrato, mas eu quero pagar do jeito que está na lei, doutor. Tá bom, não tem problema nenhum. 1/3 no dia que assina o contrato. Assinou o contrato, você vai já fazer ali, pagar 1/3. No nosso caso hipotético de 6 mil, vai ter que pagar 2 mil, faz o Pix aí que eu faço o recibo. Daí quando sai a sentença de primeiro grau, você já tem o direito de cobrar mais 1/3. Daí você liga para o cliente, ô, como é que tá, dona Lucrécia, tudo bom? Bom. Tem uma notícia boa e uma ruim para a senhora. A boa é que saiu a sentença. Ai, que bom, doutor, graças a Deus, estava tão ansiosa. Mas a ruim é que a senhora tem que pagar mais 1/3. A senhora pagou 1/3 quando assinamos o contrato. Esse 1/3 é hoje porque saiu a sentença. Tá bom, vou mandar uma Pix aí para o doutor. Tá bom. A propósito, a senhora perdeu a ação. O quê? O senhor falou que era causa ganha. Eles falaram, mas toda causa é ganha. Tanto que ele ganhou. Toda causa alguém ganha. Não existe causa que a pessoa não ganha. Todo mundo... Ai, mas o senhor disse que nunca perdeu uma ação. Mas eu não perdi. Quem perdeu foi a senhora. Quem perdeu foi a senhora. Eu só trabalhei. Ah, então tá bom. É melhor desligar, que ali começa a ferver o caldo, né? E o resto, 1/3 ao final. É assim que é a forma de pagar honorário contratual ou convencional. Daí tem aquele honorário que é por arbitramento. Por arbitramento. Por arbitramento. Como que é o honorário por arbitramento? O juiz vai ter que arbitrar porque deu pau, deu problema, desacerto, cotovelada, todo mundo quer o dinheiro. Quando que acontece isso? Normalmente, quando o cliente troca muito de advogado. Você começou a ação, daí trocou. Ah, você não é mais meu advogado. Pô, mas e como é que fica a minha sucumbência? Você vai pedir lá na frente e assim vai. Daqui a pouco está cheio de gente brigando pelos honorários. O que vai acontecer? O juiz vai ter que arbitrar. Como que ele vai arbitrar? Ele vai ter que seguir esse caminho aqui. Primeiro patamar é o valor. Valor da causa. Numa causa milionária, o cara não vai dar esmola para gente como honorário. Vai ter que mensurar. Quanto é que é o valor da causa? R$1 milhão. O teu honorário é 3 mil. Vai dar esmola para os outros, não para mim, doutor, né? Então o valor da causa é o primeiro patamar. Segundo patamar, pessoal, e essa palavrinha, ela vai abrir a porta da questão de honorários. A gente tem que entender que eu sempre vou receber proporcionalmente ao que eu trabalhei. Tanto a sucumbência como o convencional. Ó, deu briga, me tiraram. Puxa, mas o senhor trabalhou 60% já, né?
Eu que fiz audiência de instrução. O senhor trabalhou proporcionalmente mais, então proporcionalmente o senhor vai ganhar mais ou proporcionalmente o senhor vai ganhar menos. Primeiro patamar, o valor da causa. O segundo é a proporcionalidade do trabalho despendido. E por fim, tá difícil, né? Tá. Vamos beber nas águas da tabela de honorários. Tabela de honorários. É o terceiro passo aqui para a gente analisar. Perfeito? Então é o valor da causa, a proporcionalidade e a tabela de honorários para se arbitrar um honorário. E o terceiro aqui é a sucumba. Sucumbência. A sucumbência, pessoal, é aquela verba que quem perde paga para o advogado da outra parte. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Lá no CRM, volta e meia, vem alguém que pede algo que é impossível de dar. Eu quero minha especialidade em cirurgia plástica. O senhor tem que fazer a prova, vou fazer residência. Não, quero hoje. Mas, porque eu acho que eu mereço. Puxa, não vai dar, o senhor não vai. Eu quero! Sai gritando, conversamos em juízo. Mas sai gritando, distrata funcionário. Tá? Daí o cara entra com a ação e perde. Porque não tinha direito, se tivesse a gente tinha dado. Daí o juiz condena a parte, o cara que foi lá gritar com todo mundo e não tinha direito, a pagar 10 mil de sucumbência. Ele pagou para o advogado dele, não sei o contrato que ele teve com ele. Só que agora que ele perdeu, ele vai ter que pagar o advogado da outra parte, que sou eu. E daí o cara vai lá, tudo bem? Tudo bem, para nós está tudo bem. Lembra de mim? Nunca esquecerei. Vamos fazer uma diminuição dessa sucumbência aí? Não. Vai, né? Não, o senhor perdeu a ação, o juiz já determinou que o senhor tem que pagar 10 mil para os advogados, agora a gente vai acionar, inclusive, e o senhor cuidado com o dinheirinho que o senhor tem na conta, que eu vou fazer um bacenjude. Sabe o que é bacenjude? Você pede, o juiz faz uma varredura e pega o dinheirinho e já põe no bolso. Então o senhor, mas vamos fazer por 2 mil, esses 10 mil? Deixa eu pensar. Não, pode ir embora, toma um cafezinho, pode se retirar. É assim, o cara perdeu a ação, e ele não vai pagar mais para o advogado, vai ter que pagar para o advogado da outra parte. Por isso que chama-se sucumbência, de quem perdeu, sucumbiu, vai ter que pagar. A sucumbência, pessoal, pertence ao advogado. Ao advogado vencedor. Vencedor. A sucumbência pertence ao advogado vencedor. Tudo corria bem, já dei uma pincelada sobre esse assunto, mas agora a gente vai... Até que lá no artigo 24, parágrafo 3º do Estatuto, tinha a seguinte frase: é nula toda e qualquer cláusula individual ou coletiva que retire o direito que o advogado tem de sucumbência. É nula, qualquer cláusula. Não pode discutir. A sucumbência do advogado, ponto, acabou. Para que escrever isso? Era só dizer, a sucumbência pertence ao advogado, ponto. Não, eles quiseram reforçar. E é nula qualquer cláusula que retire, não pode negociar isso em hipótese alguma, em nome de Jesus. O que aconteceu? A Confederação Brasileira das Indústrias levou esse caso ao STF, dizendo o seguinte: STF, os advogados estão dizendo que dinheiro é indisponível. Não, o STF diz indisponível direito à vida, direito à honra, direito a ter um nome, direito à dignidade, direito ao dinheiro. Não é. E não é, né? Não é. Daí o STF não falou que não pertence ao advogado. O STF, na ADI 1198, só diz o seguinte: olha, a sucumbência, como qualquer outra verba, é uma verba disponível. O que é ser disponível? Leia-se negociável. Negociável. Pronto. Lá na repartição, vou contar isso para vocês entenderem, vocês nunca mais vão esquecer, a sucumbência vinha para nós, advogados. E daí, teve um presidente lá, unha de fome, o cara mais, né? Ele chegou para a gente lá e falou: pessoal, tem que acabar o módulo? É, né? Acaba o módulo rapidinho. Vai lá, Max. Vamos acabar o módulo um minutinho aqui, só para dar certo o nosso